E aí, meu amor, onde é que a gente tá? Estamos aqui na Espanha, na nossa casa, que agora finalmente virou o nosso estúdio de gravação. Bruno, tiramos do papel. Quantos anos enrolando pra isso acontecer? Desde que a gente entrou no motorhome, a Thaís já falava assim, nossa, eu quero fazer um podcast. Alguns amigos nossos disseram, nossa, vocês têm que começar, vocês têm que fazer. Eles deram várias ideias. A gente nunca começou, mas agora, hoje, a gente tirou do papel. A gente vai fazer e vai ficar legal. E se não ficar legal, a gente vai melhorando, mas o que importa é começar. Exatamente. Então, só pra vocês entenderem, o nosso estúdio de gravação é a nossa casa, que é um motorhome. Então, não teremos um ótimo isolamento de som. De vez em quando vocês vão ouvir uma criança gritando, um carro acelerando, mas a gente vai tentar sempre manter a qualidade dentro do nosso possível. Por enquanto, né? Depois você vai fazer como é que você falou que você vai, na reforma? Colocar umas estufas, uns negócios de ambientação, que aí o áudio fica só aqui. Mas enfim, a janela tem que ficar aberta, senão a gente sufoca de calor. É um projeto futuro, sei lá. A gente tá sofrendo muito de calor aqui na Espanha, então a gente precisa dessa ventilação, e com ventilação mesmo o quê? Barulho externo, mas o que a gente pode fazer? Bom, então se você chegou aqui agora e você simplesmente não faz ideia de quem somos nós, prazer, eu sou Thaís. Bruno, conhecido como Brunão, o apelido que a minha esposa me deu, eu não sei porquê até hoje. Bom, você é um homão da porra. Mentira. Enfim, louca. Bom, e juntos nós somos onde a gente tá. É um projeto que a gente criou há 7 anos, vai fazer 8 anos agora, onde a gente compartilha a nossa vida, as nossas viagens. Então, nas redes sociais a gente já tá presente aí há 7 anos, como eu falei, e nesse período todo a gente vem compartilhando diferentes partes da nossa vida e decidimos criar esse podcast porque nas redes sociais a gente tem muito essa coisa do nicho, né? Então, se você fala de viagem, você fica meio preso a falar só sobre isso. E como o Bruno falou, eu amo podcast, pra mim é a melhor rede social porque a gente consegue se comunicar e tal. Consegue se expressar, consegue ter tempo, é o que eu falo pra Thaís, que a gente pode desenvolver um raciocínio com tempo, com calma, que nas redes sociais, principalmente TikTok e Instagram, tem que ser tudo muito rápido, muito 30 corrido, segundos, corre. Fazer corte. Aqui eu queria ser uma coisa bem relaxada, bem go with the flow. E não só isso, eu acho que poder também falar sobre outros temas. Então, por exemplo, eu gosto muito, eu acho que agora só pra dar uma contextualizada, né, eu tô com 33, não, mentira, você tem 33. Você tem 33 anos, eu tô com 32, e eu sinto que tá todo mundo meio numa grande crise nessa fase da vida. Então, esse podcast ele vai ser muito mais sobre papos da vida e obviamente, trazendo as nossas experiências do que, me fale qual é o lugar mais legal que você já foi. Isso vai vir dentro de uma vivência que a gente vai contar. Mas o podcast, na verdade, ele vai servir pra trocar ideias sobre a vida. Vamos falar sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre crise da vida, coisas assim, né? Como a gente leva a nossa vida. É o que eu falei, a gente pode dissertar melhor e nesse caso a gente vai explicar melhor ainda, mas nesse quadro a gente vai ter diferentes perspectivas, a minha e a dela, e dissertar, porque a gente tem perspectivas diferentes de literalmente todos os assuntos do planeta. Sim, então, só para vocês entenderem, o aonde a gente tá é o projeto, então aqui é onde vocês verão, né, eu e Brunão debatendo e conversando sobre determinado assunto, mas teremos também subcategorias, aonde a gente vai ter o como a gente tá, que vai ser provavelmente monólogos, né, então será apenas eu falando com vocês e contando alguma noia, algum pensamento que eu tenho e tal. Então vai ter esse quadro e um outro quadro que vai ser o com quem a gente tá. Com convidados, então a gente não quer fazer um papo meio de entrevista, de onde você veio e tal, a gente queria fazer esse papo com um convidado com temas que vêm na nossa cabeça e com mais uma pessoa com diferentes perspectivas. Então, às vezes a gente vai encontrar um amigo, às vezes a gente vai encontrar uma pessoa que a gente acha interessante, futuramente vai vir a Xuxa. É um progresso, Então é isso, então seremos o Aonde a gente tá podcast,
com essas duas subcategorias, quem sabe mais depois, mas queria só deixar primeiro, né, do que falaremos. Então falaremos sobre temas cotidianos da vida, como a nossa casa em movimento. Então o cenário vai ser o mesmo, mas os nossos quintais, eles mudam com uma grande frequência, né? Então é isso, né? É uma emissora de rádio com vários programas e tamo aí. Então, como eu já falei, né, eu sou a Thaís, esse aqui é o Brunão, mas eu quero saber quem é o Brunão na fila do pão, Brunão. Me fala aí, eu não quero saber o que você faz da vida, não tô perguntando com o que você trabalha, eu quero saber quem você é, quais são as suas aspirações. Conta pra galera aí que nunca te viu nas redes sociais. Eu, como a Thaís falou, tenho 33 anos, eu sou de Minas, então mineiro, uai. Claro. Eu sempre tive o sonho de viajar o planeta, assim. Eu sempre tive essa ânsia, esse fogo sonho. no butico. Esse sonho. Minha mãe é muito viajadeira, então ela foi meio que o estupim. Eu sempre tive isso. Nossa, não, e só um segundo, gente. Mãe do Bruno com certeza será convidada, tá? Lucinha, já fica esse convite pra você, que a gente vai mandar você pra ouvir esse episódio. Já se prepare que você vai ser uma convidada de honra, porque, cara, é daí que veio esse negócio. Continua, Bruno. Então sempre foi diferente dos meus amigos. Meus amigos queriam viajar, mas eram aquelas viagens curtas, aquelas viagens de final de semana. Férias, né? E eu sempre quis viajar o mundo. Um dos meus filmes favoritos é o Na Natureza Selvagem, que ele viaja, ele mete o louco lá nos Estados Unidos e era esse o meu plano. Então eu fiz um intercâmbio pra Irlanda, que foi onde a gente se conheceu. E o que eu mais gosto nessa viagem são ver como as pessoas são, as culturas, como elas resolvem problemas, às vezes os mesmos problemas que tem, por exemplo, no Brasil, ou teve na Irlanda, ou de clima, ou de falta de dinheiro, e como diferentes culturas com diferentes realidades, elas são muito criativas na hora de resolver esses problemas. Então, por exemplo, um bem aleatório, assim, só para entender, em Bangkok eles têm viadutos que passam pela rua, enfim, e debaixo do viaduto, para aproveitar o espaço, porque a cidade é muito grande, existe um shopping, então eles dobram o espaço, entendeu? São diferentes perspectivas, não importa o problema, e eu acho que a coisa mais importante do mundo são as pessoas. Então, como as pessoas encaram os problemas e resolvem esses problemas. Eu adoro estudar sobre isso, então a gente fala muito sobre como a gente cria conteúdo, principalmente no Instagram e YouTube, até então, que tá aqui o podcast, mas a gente estuda muito sobre curiosidades, a gente gosta muito de passar não só visite aqui, mas, visite aqui porque esse castelo foi construído num tal e a rainha traiu o cara, sabe umas coisas muito legais? Então, com isso a gente aprende muito e aprende de um jeito diferente, de uma forma muito mais didática, e é o jeito que a gente tenta passar também, e com isso a gente, cara, todo dia tá aprendendo, e muito diferente de uma escola que às vezes a gente aprendeu a mesma coisa, mas só que eu não absorvi nada. Eu lembro que a gente tava em não sei qual país europeu, e eu lembro exatamente do professor falando deste tema, mas eu não lembro uma palavra que ele falou. Então, eu amo essa absorção de cultura e entendimento de como o ser humano é tão incrível, às vezes tão criativo, e geralmente eu tenho esse conceito muito claro na minha cabeça, que existem muito mais pessoas boas do que ruins no mundo, mas só que as ruins te iludem achando que o mundo todo é podre, mas não. A gente encontra várias pessoas incríveis que nos ajudam pra caramba, e essa é a minha parte favorita, descobrir que as pessoas são incríveis. Nossa, como você tá profundo hoje. Calma aí. Agora a senhora, passei a bola. O quê? Ai, tá. Bom, como eu falei, Thaís, paulista, amo ser brasileira, nem tanto ser paulista, mas enfim, estamos aí. Tenho 32 anos, moro fora do Brasil, vai fazer 9 anos, nem acredito, porque passou muito rápido. Sou uma pessoa muito curiosa, muito desapegada em diversos sentidos, então essa questão de começar a viajar pra mim sempre foi um sonho morar fora, e depois as viagens elas foram acontecendo mais intensamente
quando a gente ficou junto, o Bruno já tinha muito essa pegada, eu já era muito curiosa com as coisas também. Então a gente juntos criou não só esse projeto, mas como essa aspiração na nossa vida. Como o Bruno falou, curiosidade eu acho que é uma palavra que une muito a gente. A gente tem muito essa pegada de, nossa, a gente vê um negócio, vamos pesquisar o que é, enfim. E além disso, eu sempre gostei muito de empreender, então eu sou uma pessoa muito criativa, mas também ansiosa e muito acelerada com as coisas. Então eu sou aquele tipo de pessoa que às vezes tem 350 mil ideias e tem dificuldade de colocar essas ideias no mundo porque elas se misturam aqui dentro, né? Enfim. Então eu sempre gostei de empreender. Hoje em dia tô trabalhando... não é pra falar de trabalho, né? É pra falar de mim. Tá, mas enfim. Eu tô trabalhando com criatividade. Então eu acho que me considero uma pessoa criativa com certos limbos, né? Às vezes dá uns apagões aí, mas eu gosto muito de criar, gosto muito de aprender dessa forma que o Bruno explicou. Eu ia falar sobre isso, mas a gente tem exatamente o mesmo ponto de vista. Então poder aprender todos os dias de uma forma leve e vendo de fato um monumento histórico, uma história que alguém conta pra gente, que um local nos conta, enfim, eu acho que isso me move muito também. E acho que é isso. Gosto muito de criar, gosto muito de conhecer pessoas, de aprender coisas novas, mas sempre de forma didática, porque eu canso muito rápido. Então, se for uma coisa chata, você vai me perder na hora. E basicamente eu acho que é isso. E aí, sobre o nosso projeto, né? Então, como a gente falou, já estamos aí na internet há 7 anos, quase 8. E vamos contar um pouquinho, eu acho, né, da nossa história. Porque talvez você tenha vindo das redes sociais e já nos conheça, mas talvez você só chegou aqui nesse podcast. Então, vamos apresentar um pouquinho das nossas loucuras aí, né? Começamos, então, quando a gente se conheceu lá na Irlanda. Trabalhávamos, né? Pra quem não sabe, a Irlanda é um pequeniníssimo país, mas que se faz muito dinheiro, né? Ela fica do lado do Reino Unido, então quem conhece ali Londres, Inglaterra, tem uma visão, é uma ilhazinha logo do lado, e ela tem alguns anos, uns bons anos, não tem um século, eu tô falando de uns 50, 60 anos, eles quebraram completamente o país, eles tiveram que reformular a estrutura, então eles começaram a investir muito na área de tecnologia, e quando eu digo investir, não é só para as startups do país, mas sim como benefício fiscal para Big Techs. Então lá tem Google, lá tem Apple, lá tem tudo, e isso fez eles enriquecerem muito. E um dos pontos toda essa logística de infraestrutura que eles fizeram foi investimento em imigração. Então teve uma grande migração de brasileiros. Foi lá que a gente se conheceu, a gente foi lá para aprender inglês, e eu fui lá primeiro, depois a Thaís chegou, a gente se conheceu lá e começamos a trabalhar, e no visto lá da Irlanda a gente pode estudar e trabalhar, o que era um grande diferencial. Então o investimento que você tinha para fazer o intercâmbio, você meio que pagava trabalhando. Então a gente trabalha muito, a gente tinha vida de imigrante, sabe? Eu não sei se vocês sabem, é um perrengue maluco. Quanto mais no início mais perrengue e depois você vai evoluindo, você vai construindo uma vida. E nesses perrengues a gente começou a trabalhar, a gente trabalhou em café. De café eu conversei com a Thaís e falei assim, mano, vamos viajar o mundo, vamos pra Ásia. A gente conversou com um irlandês que era dono do café, o irmão do dono, na verdade. Ele contou uma história que ele viajou o mundo. Ele foi pra China. Aí a gente já tava com isso na cabeça, a gente voltou pra casa, a gente olhou uma passagem, tinha uma passagem só de ida pra Tailândia de R$1.000, assim, na época. A gente falou assim, o quê? A gente comprou a passagem no mesmo dia, e desse dia, falou assim, a gente precisa de outro trabalho. Pegamos um outro trabalho de noite, então a gente ficou com 2 trabalhos, e ainda a Thaís tinha que estudar. Eu já não precisava estudar mais, porque eu tinha passado essa época, mas a Thaís precisava fazer os 2 trabalhos e estudar no meio. A gente ficou nessa aventura durante meses e foi pra Tailândia. Exatamente. Então, essa nossa ideia era, vamos juntar o máximo de dinheiro que a gente puder pra chegar lá na Tailândia e aproveitar. E aí, eu ainda tinha um bico, né? Eu fazia um freela de vender curso de intercâmbio, então às vezes eu ganhava uma comissão e tal, mas num geral, o que sustentou essa primeira viagem, que durou 7, 8 meses mais ou menos, foi de fato o dinheiro que a gente
gente conseguiu juntar na Irlanda, que na época eu acho que foi coisa de 35 ou 40 mil reais, mais ou menos. Enfim, fomos lá pra Tailândia, viajamos todo o Sudeste Asiático ali, acho que foram 7 países, alguma coisa nessa linha. E foi onde a gente criou o nosso projeto. Exatamente. Então aí é que entra o fato da gente ter começado a gravar. Então a gente tinha já vontade, né? O Bruno tinha vontade de ter um canal no YouTube. Eu já trabalhava com Instagram, então eu tinha uma loja de roupas no Brasil e eu usava o Instagram pra vender de fato. Então eu comecei no Instagram, sei lá, 2012, 2013. Então eu já tinha uma noção de como era. O Bruno não sabia como funcionava, mas consumia muito o YouTube. Muito. E aí a gente juntou essas duas ideias e falamos, vamos então criar aí um projeto. Sentamos, nasceu o Aonde a Gente Tá, porque era uma brincadeira que eu fazia com o Bruno, né? Que toda vez que a gente tava num lugar, eu fazia stories no meu Instagram pessoal e falava, e aí, Brunão, onde é que a gente tá? E hoje esse é o nosso bordão em todas as redes sociais. Enfim, quando a gente começou a criar conteúdo lá na Ásia, a gente tava... Era 2018. Então foi a época onde as pessoas estavam entendendo que a internet poderia ser uma coisa, tipo assim, dá pra ganhar dinheiro aqui. Mas, como até hoje é tudo meio, né, meio nebuloso, essa questão de criação de conteúdo, são profissões tão novas que eu acho que tá todo mundo ainda meio perdido na dança. Não se sabe quanto se cobra, você não sabe mais ou menos o quanto que você cobra numa publicidade, você não sabe o que seu amigo faz, como você consegue o contato de alguém. Tem muita gente começando porque vê isso como uma alternativa de, em vez de trabalhar como CLT, então tem muita gente fazendo, aí vê que é difícil e para, mas só que esse ciclo de sempre tem muita gente fazendo. Sim. E a gente que tá há mais tempo, a gente concorre tanto com as pessoas que são muito boas, quanto essas pessoas que vêm, começam e saem, mas só que é um ciclo infinito. E aí naquela época a gente não sabia, né? Estamos aprendendo até hoje como funciona, né, essa profissão. Então a gente criou a página, tínhamos lá uma certa constância e tudo mais, a página começou a crescer e tudo mais. Porém, né, gente, não sabíamos como ganhar dinheiro. Então o dinheiro baixou, a gente ficou com dinheiro na conta que só fazia com que era um dinheiro mínimo onde a gente combinou. Quando a gente chegar em tanto, a gente precisa voltar para a Europa para voltar a trabalhar e fazer dinheiro de novo, depois a gente pensa. Esse era o único plano que tínhamos, né? E aí voltamos para a Europa depois de 7, 8 meses e para a Irlandinha de novo, nossa mãe, que eu sempre chamo assim, porque a Irlanda realmente salvou nossa vida algumas vezes, né? Cogitamos até em outros países, mas só que, tipo assim, a burocracia não valia a pena, sendo que a gente já conhecia tudo como funcionava, já tinha amigos, enfim. Contatos, Contato é tudo. E voltamos pra Irlanda, então foi nesse tempo que a gente diminuiu bastante as redes sociais. A gente até tentou, a gente vivia tentando, mas só que não tinha tanto assunto. A gente não tava mais na vibe, né? Conhecemos o mundo e do nada a gente teve que voltar pra uma vida que a gente não queria. A gente voltou por necessidade, né? Mas a gente não queria que o canal morresse. Era isso meio que empurrando com a barriga e tentando, não vamos deixar morrer, não vamos deixar morrer. Construímos uma vida, cada um tinha um emprego, a gente conseguiu alugar uma casa super legal, tiramos carteira, a gente tinha um carro na garagem. Vida padrão boa até. E aí um dia, pouco depois da pandemia, uma amiga nossa falou assim, eu tô vendendo meu motorhome, mas eu tô morando na Alemanha, é placa irlandesa, então é uma logística meio doida. Vocês não sabem alguém aí na Irlanda que tá querendo comprar? Interessante. E aí foi quando a gente resolveu, no caso, pegar todo o dinheiro que a gente juntou nessa volta, né? Então lembrem-se que teve 2019, aí teve pandemia, até 2021 mais ou menos, aí o mundo tava aquele caos que a gente já sabe. Então nesse período a gente continuou trabalhando online, né? Que como o Bruno explicou, a gente conseguiu empregos, o Bruno começou a trabalhar na área dele de marketing, eu comecei a trabalhar com mídias sociais, como gerente de mídias sociais, cuidando das redes sociais de vários estabelecimentos na Irlanda. Então a gente estava conseguindo juntar dinheiro porque a gente não estava gastando, né? Só pagava as contas básicas, mas não saía, não viajava. Então a gente falou assim, será que não é uma boa ideia pegar todo o dinheiro que a gente conseguiu finalmente juntar e dar no motorhome de 1998? Achamos que era uma ótima ideia. Então a gente fez o maior corre, fomos pra Alemanha, assinamos os papéis, primeira vez que a gente encostou num carro dessa dimensão. É porque é um caminhão, tá, gente? Se vocês não sabem, o Duca, ele é literalmente um caminhão. Então, 3 metros de altura e 5 de comprimento. Então, assim, imagina fazer uma baliza com isso.
pegamos esse carro, atravessamos a França inteira pra pegar uma balsa, pra chegar na Irlanda, pra fazer uma inspeção, tipo assim, uma loucura, a gente é completamente doido. E nessa inspeção a gente descobriu que ele precisava de muito mais reforma que a gente imaginava, então todo o dinheiro que a gente tinha, aí virou todo mesmo. Antes era tipo assim, uma grande porcentagem, mas depois da reforma foi assim, quase tudo embora. E... cara, no meio da reforma, assim, eu virei pra Thay e só, a gente não tem pressa, é bom que a gente vai juntando mais dinheiro, nossa vida tá estável. Se ele demorar muito tempo pra reformar, depois a gente pensa. Depois a gente pensa. Sim. Estamos reformando, viajamos pro Brasil, de final de ano. Quando a gente voltou, a gente estava lá na Irlanda, eu lembro que era um final de semana, alguém bate na porta, era o dono da casa, falando assim, ó, então, eu vou vender a casa, por contrato eu tenho que dar uma notificação de até 90 dias, então vocês têm 90 dias pra você achar um lugar, sinto muito, e é isso. Aí rebolem, né? Choramos, abraçamos, olhamos e procurar a casa na Irlanda. Na maioria das grandes capitais hoje aqui na Europa tá impossível alugar uma casa. A Europa tá sofrendo muito uma crise imobiliária bizarra, assim, pra quem não sabe, né? Uma curiosidade é que, assim, todas as capitais, posso falar, todas as capitais aqui da Europa estão sofrendo demais com a questão de que você vai achar emprego, e na maioria delas, mas você não vai achar onde morar, porque é muito mais gente do que lugar para morar, fora que a Europa é extremamente turística, então tem muito Airbnb, enfim, entramos em outro paralelo aí que a gente pode fazer um episódio sobre isso um dia, mas que no caso, tipo assim, a gente pensou, tá, a gente vai sair dessa casa e vai fazer o quê? Porque a casa era boa. Muito boa. Era muito boa. Nossa, a gente chamava ela de mansão, porque foi a maior casa que a gente morou na vida, era lindíssima, enfim. Cabia 3 ducas na cozinha. Cabia 3 ducas na cozinha. Imagina. Dois, né? Mas, nossa, não, era incrível, enfim. Então a gente tava assim, cara, imagina sair daqui, a gente vai ter que pagar, sei lá, 10 mil reais pra morar num apartamento de um quarto, não fazia sentido. Aí eu acho que foi uma coisa meio simultânea, assim, né? Você não lembra quem que deu a ideia de assim, vamos nessa, e o outro automaticamente abraçou, então é meio turvo quem deu essa ideia, também não importa mas muito. O vamos nessa era, vamos terminar o que dá pra fazer e partiu morar no motorhome. Ela pediu 90 dias, que 90 dias, a gente termina em 60 dias, porque esse último mês de gap aí, a gente pode salvar esse dinheiro, que eram 1.300 euros de aluguel. 1.500 euros. Então a gente aproveitava esse dinheiro pra fazer outras coisas, pra fazer reforma, pra começar a viagem, enfim. E então, aí a gente resolveu. Loucura, porque a gente tinha que esvaziar toda uma casa, vender muitas coisas que não cabia nem metade aqui. Nossa. Um Deus nos acuda. Pra vocês terem ideia, o motorhome acabou, porque a gente teve que contratar pessoas pra reformar, tinha mecânica, enfim. Ele acabou a operação, ele me deu a chave com uma mão, com a outra mão eu tava entregando a chave da casa, assim, ao mesmo tempo, na mesma hora. 45 do segundo tempo total. Na mesma assim. hora, e ela chegou assim, vocês vão mudar. Aí eu falei assim, eu vou mudar pra aí, essa aqui é a minha nova casa. Era, meu Deus, assim, e aí ele começou a viagem. E aí começou a viagem, né, corta para 3 anos depois. Isso foi em junho de 2022. A gente colocou o Duca, a gente sempre vai falar Duca, tá? O motorhome não existe, porque Duca é um personagem que vocês vão entendendo com o passar do tempo. Mas colocamos o Duca numa balsa de, sei lá, 20 horas, que atravessava da Irlanda para a França, porque a Irlanda é uma ilha, então não dava para ir dirigindo. A gente colocou ele nessa balsa, chegamos no norte da França e dali a gente começou a nossa aventura, que já dura aí mais de 3 anos. Esse mês faz 3 anos e 1 mês, inclusive. E, cara, conhecemos a Europa literalmente inteira dentro desse carro. Logicamente, com altos e baixos, com verões extremos como estamos passando agora, com frio, com perrengue, mas que ao mesmo tempo... Coisa incrível. Gente, se você me perguntar qual foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida até hoje, sem dúvidas foi ter metido esse louco e hoje morar no Duca, né? Eu acho que a gente teve uma adaptação muito legal e sei lá, é uma vida que a gente gosta demais, assim. Tem muito problema, se vocês forem acompanhar nas outras redes, vocês vão ver, né? E sei lá, volta e meia a gente vai falar, né, desses problemas também, mas nos traz muito mais alegrias, eu acho, né? Com certeza. E é isso,
gente, esse é um pouco do resumo, né, da nossa vida, das loucuras que a gente faz. Então somos pessoas assim que constantemente dão esses all-wins da vida, né? Mete que é tipo, o louco. a gente mete o louco, eu gosto dessa palavra. A gente literalmente mete o louco mesmo. Então são várias as fases que a gente faz essas mudanças, né? Eu sempre tive muito isso, tanto que quando eu saí do Brasil para vir para Europa a primeira vez, que eu nem conhecia o Bruno nem nada, eu tava num momento muito bom da minha vida no Brasil. Então e acho que você também, a gente não é... A maioria das pessoas, quando fazem grandes mudanças, é porque elas não estão felizes com aquilo que elas estão vivendo. Então, uma situação de aperto, vamos dizer assim, ou uma situação difícil, você quer saber, eu preciso mudar, vou mudar tudo. A gente não espera chegar nessa fase, não, né? A gente já, igual a gente falou, a gente meteu muito louco, assim, às vezes a gente tava praticamente no auge, assim. Você, quando você foi pra Irlanda a primeira vez, você tava num tipo de auge lá, naquela sua realidade. Depois teve essa que a gente comprou um motorhome, e tanto quando a gente foi pra Ásia, a gente poderia simplesmente ter, em vez de procurado um outro trabalho de barman, eu trabalhei como... Eu falei que eu estava trabalhando num cafezinho e depois a gente conseguiu um outro emprego que era num bar para juntar dinheiro. A gente poderia ter procurado um trabalho melhor, um trabalho mais na área, mas só que o nosso pensamento na época foi exatamente: se eu pegar um trabalho melhor agora, eu não vou viajar, eu não vou fazer um mochilão. É melhor pegar um trabalho muito doido, que tem gorjeta e tal, então a gente consegue fazer um dinheiro do mesmo jeito, mesmo trabalhando horrores, que a gente vai conseguir fazer viagem. Isso é uma coisa muito, muito louca, que nem todo mundo faz, mas... A gente é muito intenso, tanto que uma curiosidade já sobre a nossa vida viajando de motorhome aqui na Europa é o seguinte: quando a gente começou a viajar, a gente via muita galera, né, do Brasil, da América Latina, viajando de motorhome e tudo mais, e que o pessoal se encontra e faz churrasco e faz amizade, aquela coisa, né? Então a gente falou assim: nossa, a gente vai conhecer gente pra caramba, e meu Deus. E na verdade aqui na Europa as coisas são muito diferentes, as pessoas são muito mais fechadas, fora que a faixa etária da galera que faz esse tipo de viagem são pessoas bem mais velhas, né? E o que eles sempre falam pra gente, Bruno? Conta aí. Eles sempre perguntam pra gente, falam assim: tá, mas como é que vocês fazem isso? Porque são muito novos, até derrete a cabeça deles, porque 99% das pessoas viajando são aposentados, que tipo assim, juntaram dinheiro a vida toda, aí os filhos formaram, aí conseguiram aposentar, assim, beleza, agora eu tenho dinheiro e tempo, então agora eu vou comprar um motorhome e viajar. E muitas vezes viajam uns meses, voltam pra casa porque a Europa é pequena, então dá pra fazer isso. Então quando ele vê um casal de novos fazendo isso há 3 anos, cara, dá pra ver fazendo esses... Opa, quê? E cada vez que eu vejo e alguém questiona isso pra gente, nossa, vocês estão fazendo isso agora e tal, eu vejo o quanto a gente tá fazendo isso no momento certo, porque geralmente esse é o padrão que ensinam a gente a vida toda, né? No Brasil a gente é ensinado ao quê? Você terminou a escola, você tem que começar a fazer uma faculdade, aí você tem que conhecer alguém, aí você tem que casar. Os 30 é um... Não, os 30 você já tem que estar com filho, com casa própria e casado. Vida arrumada, então... Senão você não é ninguém. Quem tem mais de 30 não tem um emprego estável, não estar casado, não está pelo menos planejando filho, aí já começam a te questionar, entram muitas essas questões, então quando você chega nos 30, tipo, existe uma pressão social bizarra, assim. Que então, a gente... a gente só... Eu não quero. Tá bom, não tô afim agora. Então, eu entendo muito essa nossa fase da vida como a oportunidade. Eu entendo que sim, é um privilégio, né? Obviamente eu sei que nem todo mundo teve a chance de poder fazer isso, eu entendo totalmente, mas ao mesmo tempo a gente dá o nosso corre. Eu acredito muito que tudo que a gente vive hoje, de poder fazer tudo isso, é porque, como o Bruno falou, a gente mete muitos loucos o tempo todo. Então, assim, estamos nem fazendo todos dão 100% isso. certo, mas a gente importante sempre dizer, tenta. Importante dizer. Eu prego muito essa teoria, que é quando a gente chega no final da vida, a gente se arrepende de coisas que não fez. Coisas que fez, vão ter alguns arrependimentos, um aqui, um outro ali, mas coisas que você não fez, você vai viver com a dúvida de assim, e se eu tivesse feito? E se eu não tivesse feito? Sabe, várias coisas assim que eu não gostaria de ter. Então a gente sempre tenta assim, cara, e se eu comprar um motorhome? Se a gente não tivesse comprado, a gente já tá vivendo uma vida, talvez já com filhos, e assim, cara, imagina como seria a nossa vida se
Tô vivendo. Então a gente gosta desse arriscar. Obviamente, né? Eu sou mais pé no chão em algumas coisas. Acho que a maioria das mulheres, né? Sim, claro. Então, o Bruno quer ir pra Lua, eu falo, vamos embora pra Lua. Mas espera, deixa eu te falar, pra chegar na Lua, a gente tem que fazer isso, isso e isso. Não dá pra ir de carro, tem que comprar, tem que fazer, a gente tem que fazer um foguete. E, enfim, esse episódio, na verdade, ele era muito mais sobre dar essa pincelada, né? Tirar do papel. Inclusive, queria muito te agradecer por estar comigo nessa. Por ter praticamente, gente, o Bruno me pegou por esses cabelos que quem tá vendo em vídeo tá vendo e me sentou aqui e falou, você vai gravar. Então, eu tava muito nervosa, pensamentos sabotadores o tempo inteiro de começar mais uma coisa e aquela coisa, mas e se não der certo, eu só vou perder tempo, se ficar ruim. Enfim, eu acho que todo mundo, né, tem essa... algum negocinho que fica no ouvido, mas eu tenho o Brunão pra falar... Vamos, né? E como eu tava falando, de novo, esse negócio assim, a gente pode se arrepender de ter feito, mas eu não quero me arrepender, ter essa angústia de há 4 anos a gente tá querendo e nunca começar e ficar com ele e se na cabeça. Então, só vamos tentar, vamos fazer durante um tempo. E se a gente se arrepender, se tá dando muito trabalho, não tá dando retorno, a gente pensa depois. Isso é um outro problema, mas o que vale é começar. Então, o pensamento que eu deixo aí pra você, se você tem alguma coisa na cabeça, vai lá, começa e não deixe esse e se na sua cabeça, porque esse e se machuca muito mais do que você ir lá tentar. O máximo que vai acontecer é você voltar pro mesmo ponto que você já está. Então, quase nada vai mudar na sua vida. Só... tem uma frase muito boa que é em inglês, mas em português é o mesmo efeito. Se você não ganha dinheiro, você aprende. Em inglês é if you don't earn, you learn. So, é isso aí. A gente não perde nada por tentar. Então é isso. Como eu falei, o podcast vai ter subcategorias. Às vezes vocês vão ter Brunão, às vezes vão ter só eu, às vezes vai ter outra pessoa aqui dividindo um papo legal. Mais ou menos nessa pegada que a gente fez. Muito importante pra gente que você se inscreva no canal se você estiver vendo pelo YouTube, que você comece a seguir a gente nas plataformas de áudio, né? Então Spotify, e é só que eu tô lembrando no momento, mas a gente vai colocar nas outras também. E, claro, deixar um comentário, tanto aqui ou em qualquer rede que você esteja ouvindo agora e vendo, deixa um comentário sobre o que você achou, temas que vocês querem que a gente discuta aqui. E eu acho que é isso, né, Brunão? Muito obrigada aí mais uma vez pela parceria, entendeu? E espero que seja o primeiro de muitos aí. E é isso, né? Até o próximo episódio? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.